Eu li Romanos 12 no domingo e quero compartilhar com os irmãos, como eu havia falado que terminaria hoje. Romanos 12, 1 e 2. Daqui a pouquinho eu quero orar. Luciane, obrigado, tá, irmãos? Depois nós vamos voltar. Pedido de oração aqui por Mateus Fernandes, 25 anos internado com uma doença rara, necessitando de um milagre. Estaremos orando. Orar também pelo Carlos, né, pastor Arlindo? Carlos, o nome do esposo da Santinha. O pastor Arlindo esteve visitando ele. Eu amanhã também vou visitar uma senhora bem próxima aqui que também está lutando contra um câncer. Sim. Glória a Deus. Amém. Amém. Estaremos daqui a pouquinho orando por tudo isso. Agradecimento aqui que alguém passou ali na prova do exército. Que glória. Isso é muito bom. Parabéns. Parabéns. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos juntos? E não vos conformeis com este século, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Ó Senhor, mais uma vez em oração pedimos a Tua bênção e a inspiração do Espírito, para que cada um de nós saímos aqui edificados e abençoados pela leitura e pela aplicação, e ó Deus, e anúncio da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Ocupe seu lugar. Falava agora há pouco com o pastor Arlindo que não tem ser humano que fique bem com essa entrada e essa saída de lugares climatizados com o abafamento de hoje. Sai do gabinete, o clima, aqui fora está um outro, a igreja está um pouco... Estão com clima legal, eu desliguei uma das máquinas, está frio, está calor, está normal. Estava frio, de irmãzinha lá atrás, toda encolhidinha. Então, a garganta está muito debilitada por causa dessa mudança de ambiente, às vezes calor, às vezes frio, às vezes a gente exagera um pouquinho no ar-condicionado. Mas vamos lá. No domingo eu falando com os irmãos sobre algo que por algumas vezes eu pedi liberdade aos irmãos, para que os irmãos pudessem me entender de alguma forma, que a palavra e a ideia e o assunto que eu iria tratar no domingo era extremamente respeitoso. A ideia é que os irmãos jamais se sintam desrespeitados ou talvez ofendidos com uma palavra, com a maneira como eu prego. Não vou falar nem como os pastores pregam, mas como eu prego, como eu estou falando. Não é a intenção ofender ninguém, não é a intenção julgar as pessoas, não é a intenção apontar o dedo acusador para alguém, dizendo aqui não há ou aqui há, de maneira nenhuma. Essa é a minha intenção. Mas eu comecei no domingo e falei que terminaria hoje essa reflexão sobre o que identifica o verdadeiro cristão, principalmente no contexto atual. Quais são as marcas que a gente pode olhar para alguém e evidenciar de fato que ali vai um verdadeiro cristão, está indo um verdadeiro cristão, com as suas boas obras, com as suas atitudes, com o seu modo de pensar sobre a fé. Enfim, isso foi o que eu iniciei dizendo que é o dia, ou estamos vivendo esse dia, com uma dificuldade muito grande da gente conseguir discernir verdade e mentira, de a gente talvez separar e identificar claramente o verdadeiro do não verdadeiro, não chamo nem de falso, para que haja também esse respeito com os irmãos. Está um pouco difícil, principalmente nos últimos dias, pelo relativismo, pela maneira como as pessoas estão olhando para aquilo que é santo e desprezando.
talvez olhando de uma maneira humana e desconsiderando que Deus não mudou, irmãos, dentro dos seus valores e princípios, que a palavra de Deus continua a mesma, que o céu ainda para se herdá-lo é por meio de esforço, de uma vida santa, de uma vida de abnegação, de uma vida em que as pessoas precisam olhar para nós e ver luz na sua vida e principalmente na minha vida. Então, nos dias de hoje, é muito difícil a gente conseguir identificar o verdadeiro do não verdadeiro. Em domingo mencionando sobre isso, que essa história não foi bem assim durante alguns anos. Alguns anos atrás, era-se mais fácil, podia-se ver mais facilmente essas marcas evidentes na vida das pessoas. Era mais fácil identificar isso na vida de alguns crentes. Não digo talvez há 50 anos atrás, mas possivelmente, mas talvez há muitos mais anos atrás, os verdadeiros crentes eram facilmente identificados no período de martírio, no período de perseguição, no período onde a igreja sofreu bastante. Então, para se identificar um crente naquela época, era só olhar aonde tinha uma fogueira queimando pessoas, ali estava um verdadeiro crente sendo queimado. Mas era só, pastor, no martírio que se identificava um crente? Não. Era também nos atos de compaixão, nos atos de misericórdia, nos atos de amor das pessoas umas pelas outras. Quando as pessoas lá atrás percebiam que havia necessidade de alguém ajudar a outrem, talvez alguém doente, era o crente, era o cristão, era o verdadeiro seguidor do evangelho que manifestava compaixão para as pessoas. Hoje, irmãos, eu sei que o dia é corrido, que os nossos compromissos às vezes não permitem que a gente pare para dar talvez a devida atenção, para a gente talvez ocupar um espaço, uma lacuna vazia da igreja, talvez uma necessidade de alguém para chegar e levar uma palavra, talvez levar um conforto, levar um prato de comida. Talvez o tempo não permita, o dia a dia, a correria do dia a dia. Eu confesso aos irmãos que existe, o bispo Rubem falou de algo na segunda-feira que me deixou extremamente incomodado. Ele falou de talentos, de dons, que Jesus contando uma parábola, Deus que disse que Deus deu a um 10, a outros 5 e a outros 1. O que tinha 10 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 1 guardou, escondeu, porque tinha medo do seu Senhor. E o bispo, dentro dessa narrativa, ele falou diversas coisas. E uma das coisas que eu fixei na minha mente e me deixou muito preocupado, é que existem coisas que eu não consigo fazer. Por mais que eu me esforce, eu não consigo fazer, porque aquilo não é um viés meu, não é um chamado meu, eu não tenho, mas por mais que eu tenha a obrigação de fazer, eu não consigo. É como se aquilo me travasse. E eu confesso aos irmãos que eu não costumo sair da igreja assim, mas eu saí da igreja na segunda-feira extremamente incomodado. Eu saí da igreja extremamente ferido com aquela palavra e dizendo assim: por que eu não faço aquilo que eu deveria fazer? Por que nós não fazemos, colocar agora no plural, por que nós não fazemos aquilo que nós deveríamos fazer? Será porque realmente nós não temos o dom para fazer aquilo? Ou será que de repente a gente se esconde atrás dessa desculpa de não ter um dom e a gente não faz? Eu saí daqui, eu acho que eu fui o primeiro a entrar no carro lá embaixo e pegar o rumo da minha casa, e aquilo ficou fomentando na minha cabeça. Então, irmãos, será que as marcas do verdadeiro cristão estão sendo identificadas pelas pessoas através da sua vida? Será que estão vendo as marcas de Cristo na minha vida? No passado, mais fácil era ver através dos martírios, dos momentos em que o povo sofria, o próprio crente era perseguido, ali estava um verdadeiro cristão, porque ele não tinha talvez um receio de mostrar quem de fato ele era, quem de fato ele servia, a quem ele pertencia. Mas não era só no martírio, era nos atos de compaixão, era também nos atos de evangelismo, nos grandes evangelismos, nos grandes momentos em que o crente saía para proclamar a palavra. Estava ali o verdadeiro cristão, pregando a Cristo destemidamente, sem medo talvez de sofrer por causa disso.
sem medo de sofrer, porque está dizendo: eu pertenço a Cristo. Mesmo que o cheiro, perdoe-me com a expressão, mesmo que o cheiro da carne queimada estivesse ainda passando pelas suas narinas, ele não tinha medo de dizer: eu pertenço a Jesus e a Ele que eu prego. Sem medo talvez de ser preso, porque estava ajudando alguém, demonstrando ser quem ele era. Não era só no martírio, não era só nos atos de compaixão, não, era também nos atos onde eles pregavam o Evangelho de Cristo, sem medo de talvez sofrer por causa disso, e eles todos realizavam esse ide do Senhor que pertence também a você, irmão. Diga para alguém que está próximo a você: é teu esse ide, é meu. Irmãos, é nosso, pertence a nós essa incumbência, essa ordenança é para cada um de nós. Mas, como a gente lida com essa triste realidade, principalmente nos tempos de hoje? Eu creio que uma das razões para essa diminuição de a gente conseguir identificar com mais facilidade um crente, e queridos irmãos, um crente não pode ser avaliado pela roupa que ele veste, não pode ser avaliado pela Bíblia que ele carrega, não pode ser avaliado pela camisa que ele veste, dizendo: eu pertenço a Cristo, ou o carro dele tem aquele dizer: isto é propriedade de Jesus. Se é propriedade de Jesus, se eu estiver passando na rua e ligar e chamar um Uber, eu falo: não vou chamar mais não, eu vou desligar o Uber lá e falar: varão, pertence a Jesus, então tu vai me dar uma carona agora para onde eu quiser, quilometragem livre. Se pertence a Jesus, eu sou servo de quem? Eu sou servo de Jesus. Então, meu irmão, por favor, me leva aonde eu quiser, e eu não vou pagar pedágio. Eu não vou pagar pedágio. Será que um cristão é identificado pela Bíblia, pelo carro, pela roupa? Não, irmãos, existem marcas muito mais profundas do que talvez uma Bíblia, uma vestimenta, um cabelo longo, um coque, é muito mais do que isso. Talvez, irmãos, a razão pela ausência dessa marca, talvez seja, irmãos, o fato de pessoas não estarem mais pregando contra o pecado, denunciando o pecado, denunciando verdadeiramente aquilo que impede o homem de se soltar, ou soltar as amarras do pecado que o prende. Talvez o grande problema seja que não tem mais alguém com coragem para dizer em alto e bom som que o pecado é ainda, Senhor, o causador da pobreza espiritual de algumas pessoas. É a pobreza que as pessoas às vezes se amarram nela e continuam nela. A razão pela qual, irmãos, talvez seja a falta de uma voz que possa denunciar esse mal e esse mal sair. Eu creio que o único jeito, queridos, de mudar, e Deus pode todas as coisas. Em Deus tudo é possível. Em Deus tudo é possível. Eu creio que o único jeito de mudar essa triste e preocupante realidade seja descobrir de verdade o que nos identifica com Cristo e passar a viver dessa maneira. O que é que nos identifica com Cristo, irmãos? Quais são as marcas que Jesus deixou no seu ministério como exemplo para nós? Para que nós pudéssemos imitar a Cristo nesse mundo, para que nós pudéssemos chegar a ponto das pessoas disserem: não precisa nem falar, eu sei que ele é um cristão. As pessoas não precisarem nos perguntar a razão da nossa esperança, porque exala em nós a esperança de Cristo, exala em nós o amor pelas almas perdidas, exala em nós a imagem de alguém compassivo, humilde, longânimo, benigno. Esses dias eu não sei se eu cheguei da igreja, eu cheguei de algum outro compromisso. Eu fui à janela, à varanda do prédio e do apartamento, e eu vi o pessoal jogando bola, segunda-feira, saindo da igreja, que é o dia que eles jogam bola. E tem um irmão, eu denunciei, tem um crente jogando bola lá. Eles me chamam para jogar, só que eu presenciei o dia lá do futebol. Meu irmão, se colocar uma pólvora explode, é faísca para tudo quanto é lado. E os irmãos não acreditam quem é o sapatinho de fogo que faz com que a faísca saia. E detalhe, a bola saiu, ele não saiu, a bola saiu. A bola bateu na trave, rodou, mas não entrou. Ele entrou, a bola não entrou. 30 pessoas disseram que não entrou.
pastor estava lá dizendo, entrou. O pastor estava lá dizendo, foi gol, e não foi gol. O pastor estava lá dizendo, e as pessoas, pastor, vai jejuar, hein, pastor? Eu falei, Jesus, como é que eu vou jogar bola lá, rapaz? Não dá para jogar bola. Ele joga vôlei também de vez em quando com a gente lá, e o negócio é esquisito, está 12-7, ele, não, está 12-9, pastor, está 12-7, varão, deixa quieto. E aquilo começou a criar um ambiente que eu fui preciso, Otávio, me desvencilhar. Eu fui expulso por livre e espontânea pressão do Espírito Santo para sair dali, por causa de detalhes, de um detalhe que isso marcou, a mentira, talvez a deslealdade numa brincadeira que não vale R$1. Vai valer no outro dia dor na panturrilha, dor nas costas, dor no joelho, vai ocasionar dores, porque está todo mundo velho para jogar bola ali. Vai mais nada, não tem lucro para ninguém. Então, queridos irmãos, nós precisamos ver aquilo que nos identifica com Cristo e vivermos dessa maneira. Mas para isso nós precisamos conhecer a quem? Conhecer a Jesus. Para nós sabermos o que Ele faz, nós precisamos saber o que Ele faz. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar isso. Nós precisamos encontrar e descobrir, para a gente se livrar e mudar essa triste e preocupante realidade. Nós precisamos descobrir aquilo que nos identifica com Jesus, com Cristo, o que Ele fez, como Ele agiu, como Ele pensou, como Ele reagiria, como Ele faria, de que maneira Ele faria aquilo, que talvez naquele momento é uma grande dúvida para nós, nos identificar com a maneira como Cristo viveu, e nós vivemos dessa maneira. Aí as pessoas não iriam precisar perguntar, você pertence a alguma igreja, você é cristão? Não, pelo modo de vida que a gente vive, as pessoas iriam identificar Cristo em você, Cristo em mim, no trânsito, na fila do banco, numa discussão com o caixa do supermercado, talvez em qualquer outro ambiente, queridos irmãos. Só lembrando que essas marcas que identificam Cristo, que a gente precisa imitar, não é a marca que as pessoas estão apresentando de um Cristo atual, tá? Um Cristo coach, um Cristo cheio de onda. Hoje um irmão me procurou e disse, rapaz, eu te vi com um terno na segunda-feira, e tem um pastor amigo meu que ele tem um terno, um blazer igual ao seu, e, pô, onde você comprou? Eu falei, pô, te falo. Aí ele, só que eu quero um mais apertadinho. Aí eu, por quê? Não, agora está se usando uma coisa mais apertadinha, o super slim. Eu disse, Jesus, além de ser slim, que é um negócio já mais fininho, o cara, para usar o super slim, o cara tem que ser igual o Márcio, né? Manequim. Agora o cara com pneu super slim, o cara vai parecer um botijão de gás vestido, ou aquele galão de água que a gente coloca aquela, já viu? Aí vai parecer aquele galão de água que a gente coloca aquela roupinha nela assim, que em cima ele é gordinho, embaixo ele é fininho. Aí o rapaz, por que? Não, pastor, a gente tem que, né? Tem que estar chamado aqui. Eu falei, não é super slim, é super vácuo, eterno super vácuo agora. O que nos identifica com Cristo é um Cristo bíblico, irmão. Só lembrando aos irmãos que as marcas que identificam crente hoje são as mesmas marcas de um crente de 2000 anos atrás. Cristo não mudou, as normas dele, o critério dele, a palavra dele, o princípio dele não mudou. O Cristo de hoje é coach, o Cristo de hoje é estiloso, o Cristo de hoje é gelzinho no cabelo. Não é esse modelo que a gente está falando, irmãos. É um modelo de valores, de princípios, onde a boca do justo é manancial de vida, não é para rogar praga em ninguém. Onde a boca do justo é boca para abençoar as pessoas, para olhar alguém se dando bem e falar, meu irmão, eu me alegro por você estar se dando bem. As marcas que identificam o verdadeiro cristão precisam estar em mim, em você, começando por mim, precisam estar em mim. As habilidades que eu não tenho, aquilo que eu não consegui fazer ainda, talvez por preguiça minha ou sua, precisam serem desenvolvidas, irmãos, para que as pessoas vejam as marcas de Cristo em nós. Talvez seja esse o maior desafio para nós crentes hoje do século 21,
apresentar as mesmas marcas que o crente de 2000 anos atrás apresentaram, lembrando que Deus não mudou. Diga comigo, Deus não mudou. A Bíblia não mudou. Ela não mudou. Nós precisamos, esse é o grande desafio. Nessa revolução tecnológica, nesse negócio que tudo hoje é tecnologia. Pastor Luiz Carlos hoje falando lá no Café com o Bispo, que hoje existe um aparelho auditivo, que ele é conectado ao celular, e você ali pode colocar para que você melhore o som da música, da conversa. Aí as netas do pastor Arlindo, do bispo Rubens, estavam sentados na mesa com a gente, tomando café. Eu disse, irmãos, daqui a pouco nós não vamos precisar nem levantar, porque o café vai ser colocado no copo, as gotinhas de adoçante servida a você, você não precisa nem segurar a xícara, porque você vai entrando na sua boca sem... Acabou. É tanta coisa, mas como nesse século que a gente está vivendo, cheio de informação, de uma velocidade enorme, que aquilo que a gente clica aqui aparece em segundos lá no Japão. Como a gente consegue, nesse tempo hoje, manifestar as marcas, nesse tempo de cristãos que viveram 2000 anos atrás? E eu disse na segunda-feira, eu não concluí, hoje eu quero concluir. A primeira coisa que a gente precisa fazer é não ser imparcial. É não ser imparcial ou conveniente na forma de pensar. Atos capítulo 4. Volte, por favor. Atos 4, 13 ao 20. Nessa narrativa, a prisão dos apóstolos, os discípulos estavam de alguma forma sendo pressionados aqui. Se você quiser em sua casa, depois você ler, eu lhe convido a ler todo o capítulo 5, que você vai ter uma compreensão melhor. Mas pegue a sua Bíblia, se você não tem, pega das costas de cada banco aí, tem uma Bíblia da igreja aí, que é exatamente para que se utilize dela. Capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 20. E diz o que na sua Bíblia aí? Ao verem, vamos ler juntos? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Eles reconheceram naquele momento ali, vendo com eles o homem que fora curado, o episódio do capítulo 3, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos o quê? Negar isso, é verdade, nós vimos. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, para que isso não se fomente, não se alastre, o que fez o sinédrio, os homens do sinédrio? Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente o que? Não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Verso 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós ou ouvir a Deus. Como pastor eu vou conseguir no tempo de hoje, no meio dessa revolução que a gente vive, desse mundo acelerado, aonde a informação chega rapidamente, onde os valores então estão um pouquinho alterados daqueles valores de antigamente. Onde, como, de que forma eu vou conseguir manifestar as marcas bíblicas de um cristão de 2000 anos atrás, nos dias de hoje, não sendo imparcial e nem conveniente, irmãos, com a forma de crer e de pensar. Tiago capítulo 4, versículo 4, na parte B, vai dizer que aquele que quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que achar que conciliando a sua vida e alinhando a sua vida com este mundo e tendo amizade com ele,
vai poder viver bem, irmãos, é constituído o inimigo de Deus. Demas, capítulo 4 de 2 Timóteo, escolheu exatamente a opção errada. Ele foi conveniente, talvez, com a pressão que o mundo lhe ofereceu, e não talvez foi tão ousado e tão intrépido quanto esses homens que, diante da ameaça, chegaram a ponto de dizer assim: o que julgue vocês se é justo nós ouvirmos a vocês ou a Deus? Julguem isso. E, queridos irmãos, o tempo que nós estamos vivendo vai requerer de cada um de nós isso. Jovens, seus filhos, Fernando, vai exigir de cada um de nós, homens casados, mulheres casadas, homens solteiros, servos de Deus. Quantos servos de Deus eu tenho aqui hoje? Servo de Deus. Não seja imparcial, não seja conveniente com as coisas erradas. Existem algumas maneiras que a gente pode identificar um cristão autêntico. O primeiro deles é através do que ele pensa. É só você conversar com ele, descobre rapidinho a maneira como ele pensa, e você vai descobrir realmente se esse cara é crente ou não é. Se esse cara tem valores cristãos, se a vida dele identifica-se com a vida de Jesus, se a vida dele conjuga com os ensinamentos de Cristo. Olha o pensamento dele, como ele pensa. Se o pensamento dele for um pensamento que não conjuga, você pode ter certeza que ele só tem uma capa de crente, ele não é crente. Ele só tem uma imagem de alguém piedoso, mas ele nega a eficácia dessa piedade. Ele não conjuga de verdade o que é para ser e o é. Ele não conjuga, ele não consegue. O que ele pensa, Filipenses 4:8, texto muito conhecido que eu quero ler com os irmãos. Quando Paulo vai dizer: finalmente, irmãos. Versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses. Essa é a primeira maneira que a gente pode identificar um crente. Senta com ele para descobrir o que ele pensa. Conversa com ele sobre política. Conversa com ele sobre casamento, sobre família. Conversa com ele, ele vai te mostrar o que ele pensa à luz da palavra de Deus. Se isso identifica ele com Cristo ou não, isso a gente pode ver através do pensamento. Sua maneira de pensar é contextualizada com as Escrituras e aquilo que ela expressa. Se for assim, esse homem é um cristão. Verso 8, vamos ler? Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, deixa eu colocar minha lupa aqui, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Leia mais. Se alguma virtude há e se algum louvor existe. O que deve ocupar o pensamento de um crente, irmãos? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. É fácil a gente descobrir o verdadeiro cristão através do que ele pensa. Senta com ele, senta com alguém, mas não adianta apontar o dedo, não, é julgar, não, é ensinar. Irmãos, há um tempo atrás, eu conversando com um irmão, ele me perguntou: fé é um ato de pensar? Eu disse: creio que sim. Por que não dizer que sim? Fé é um ato de pensar. Quando as pessoas perguntarem a razão da tua fé, você tem que responder essas pessoas de acordo com aquilo que você aprendeu. Fé, portanto, é um ato de pensar, e Paulo está dizendo que define um cristão é a maneira como ele pensa. É a maneira como ele enxerga hoje o mundo agora que ele está vivendo. Ele faz uma comparação com aquilo que Jesus ensinou, onde ele se identifica com a vida de Jesus e com esse mundo que está perdido e jaz no maligno. Então a maneira como nós pensamos nos identifica de fato com Cristo ou não. Para descobrir isso, irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus. Sabe por que muitas pessoas às vezes não conseguem identificar-se com Jesus? Porque elas não querem aprender nada sobre Jesus. Eu não sei se o Rogério conhece o livro. É um livro bem antigo que eu comprei, mas tem bastante tempo. Por que creio?
porque creio no céu, porque creio no inferno, porque creio em Deus, porque creio em Jesus, porque creio no Espírito Santo, porque creio no diabo, porque creio no inferno, porque creio. Compre esse livro, vai abrir a sua mente a respeito da sua fé, da sua maneira de pensar. E quando as pessoas pedirem razão da tua fé, diga, mostre, revele para ela o que está no seu coração. Aquilo que identifica você, as pessoas precisam olhar e ver de fato, irmãos. Mas nós, nos últimos dias, nós não queremos mais pensar. Nós não queremos, talvez, expressar o que pensamos. Pastor, isso pode trazer uma certa confusão, uma certa divisão. Se causar confusão, divisão, não fale. Irmãos, mais uma coisa é omitir-se da verdade, daquilo que é da sua fé. É como se você sentasse à mesa com as pessoas e você percebesse que tem um negócio muito errado. E você simplesmente balançasse, daquele cachorrinho que fica no para-brisa, não, no painel do carro que passa pelo buraco e fica assim, ó. Tudo que as pessoas falam para você, você fala assim, é normal sexo antes do casamento, é normal homem com homem, mulher com mulher, é normal o crente sair da igreja e dar uma voltinha nesses bares aí, e tomar um chopp de vez em quando, é normal. Não, não é normal. Diga comigo, não. Dá um não pentecostal aí, meu irmão. Fé é um ato de pensar, e nós somos conhecidos pela forma que nós pensamos. Se a gente pensa e a gente olha para o texto, para a palavra de Deus, e nós aprendemos, nós devemos falar, não sermos imparciais, nem convenientes na forma de pensar. Pastor, a segunda coisa que nos identifica com Cristo, que é através do meu modo de andar. Não é o meu modo de andar físico que eu estou falando, mas o modo como eu ando neste mundo. Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 4, verso 17 em diante, ele: não andeis mais como andam os gentios. Paulo que está dizendo para nós, nos ensinando, é que a velha forma de andar, o velho hábito de andar, tem que ser hoje, uma vez que estamos em Cristo. A nossa maneira nova de andar agora deve ser outra, a ponto das pessoas olharem assim e falar assim: ali vai alguém que realmente expressa o Evangelho, que expressa Cristo, pensa e anda de acordo com aquilo que ele está crendo. Capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 11, se você quiser, por favor, vá até lá. 1 Timóteo 6,11, até o versículo 12, e diz assim, Paulo orientando a Timóteo: tu, porém, homem de Deus, mulher de Deus, de forma genérica, foge destas coisas, antes, segue a justiça, ou seja, vá atrás dela, ande na justiça, segue a piedade, a fé, mas o que? O amor, a constância, a mansidão. Aí ele diz mais o que? Combate o bom combate da fé. Irmão, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante o que? Muitas testemunhas. O modo como eu ando denuncia. O modo como eu ando neste mundo me denuncia quem eu sou, o que eu penso, em quem eu creio. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, para que as pessoas não precisem ouvir da nossa boca que nós somos crentes, mas as pessoas possam olhar para nós e dizerem: ali vai um crente. O bispo Rubem fala que quando chega em determinado lugar, as pessoas olham para ele e falam assim: o senhor é cristão, né? Ele falou assim: sou, graças a Deus. Por que será? Porque talvez expresse muito mais do que com palavras, mas com a sua própria vida. E o terceiro, irmãos, é aquilo que ele produz. Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 14, versículo 21, em que um inspirado autor fez uma canção dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Guardar, irmãos, é a parte fundamental daquilo que a gente aprende. Se nessa noite, ou ontem, ou hoje de manhã, ou segunda-feira, ou domingo de manhã e domingo à noite, nós ouvimos e não armazenamos nada para viver, de nada valeu a nossa entrada aqui nesse lugar. De nada vai valer a nossa vinda aqui amanhã. De nada vai valer a nossa vinda aqui depois de amanhã.
De nada vai valer o nosso segmento na fé se nós não guardarmos a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente manifeste o que a gente pensa e ande de modo digno do Evangelho. Mas eu finalizo mostrando que a marca que a gente precisa apresentar nos dias de hoje, como crentes que viviam lá atrás, é servir a Deus com recursos de hoje. Quantos aqui tem rede social? Rede social. Não é pecado ter rede social não, tá bom, gente? Não é pecado ter rede social não, desde que você saiba lidar com tudo isso. O WhatsApp hoje é uma das boas ferramentas de comunicação. É ou não é? O WhatsApp é uma das excelentes ferramentas de divulgação, de comunicação. Tem pessoas ganhando dinheiro, tem pessoas resolvendo problemas, tem pessoas hoje que dali conseguem coordenar equipes enormes através de grupos de WhatsApp. Mas também nos grupos de WhatsApp tem tanta coisa desnecessária que a única coisa a fazer é apertar o dedinho lá, fixar e botar na lixeira, porque não vale nada. Eu tenho um grupo lá da rua, lá da minha casa em cima, lá em Arraial, que todo dia de manhã o cara tem que dar bom dia com uma flor. Teve um dia que eu não aguentei, a vizinha dele, bom dia o quê? Acordei virada no giraia. Mas deu um fora no irmão, nunca mais, mas todo dia ele coloca um bom dia com uma flor. Mas se fosse 7 da manhã, 4h15, parece que já está programado no telefone do cidadão. 4h15, o negócio está disparando lá na sua casa. E a mulher acordou virada no giraia mesmo e disse, bom dia para quem? Você acabou de me acordar, passei uma noite em clama, falou rapidinho. Rapidinho. Deu para entender o que é que eu desenho? Não faça isso com ninguém, pelo amor de Deus. Meus irmãos, a segunda marca que a gente pode apresentar de crentes que vivem hoje aqui com os mesmos valores dos homens que viveram lá atrás, dos mesmos princípios, é servir a Deus com os recursos de hoje, mas com a essência dos antigos, dos que passaram por nós e nos deixaram marcas. Você pode usar as suas redes sociais, você não pode perder a sua essência. Você não pode perder o valor e os princípios que você tem aprendido. Quando te pedirem razão da tua esperança, diga. Quando perguntarem se você concorda com o homossexualismo, com homem, diga em amor. Pastor, você concorda com casamento, com sexo antes do casamento? Não, sonoro, com caixa alta e com uma exclamação, não. As redes sociais estão aí para que a gente se utilize dela, use os recursos de hoje, mas não perca a essência do ontem. Não perca a essência da palavra de Deus na sua vida, irmãos. Capítulo 24, eu finalizo com esse texto final de Josué. Eu gostei muito desse texto de Josué 24:14. Daqui a pouquinho eu vou lembrar uma coisa que os irmãos eu vou refrescar a memória dos irmãos de uma coisa que às vezes as pessoas se utilizam dos recursos de hoje, mas perdem a essência e acabam desprezando o que é puro, menosprezando o que é sagrado. Quantos aqui lembram de uma canção chamada, na verdade não é Os Galhos Secos, o nome dessa canção é do grupo Êxodo, da banda Êxodo de 1970. Lembra dessa canção? Como é que é o nome dela? Dos galhos secos de uma árvore qualquer. Ela tem um nome. Ela tem um nome, essa canção, eu esqueci o nome dela. Você sabe que essa canção se tornou o maior hit tocado por cantores para nossa alegria. Você sabe qual é a razão dessa canção ter sido escrita? Era uma banda chamada Banda Êxodo, de uma igreja batista em 1970. Esses irmãos eram jovens e todos eram músicos da mesma igreja. Eles tinham uma banda e essa banda tocava um rock gospel, rock pesado.
Tanto que o Renascer Praise foi inspirado nessa banda. E boa parte dos músicos da banda Êxodo participa hoje ainda da banda do Renascer Praise. E eles estavam lá fazendo o seu rock lá, rock gospel, naquela época de 1970, na época do rock mesmo, Rock in Rio, naquela época nem existia, mas era aquela que veio lá de fora, década de 70, que não pôde fazer aqui. Woodstock, na época de Woodstock, não é da minha época, da época dele lá, em 70 eu estava sendo um projeto de Deus ainda, nasci em 74, é na sua época. E esses irmãos começaram a fazer um rock, e daqui a pouco eles perceberam que eles estavam atraindo muitos jovens, e o pastor foi e colocou de fato esta banda para ser uma das bandas principais da igreja. E eles perceberam que a música que eles estavam tocando, estavam pegando aqueles jovens e transformando eles, galhos secos, em árvores. Ele disse, para a nossa alegria, a nossa música está pegando jovens secos e transformando em árvores. Como é que ele canta a canção? Nos galhos secos, onde ninguém jamais pudesse imaginar. E eles cantando isso. Aí aparece na internet 2 irmãos com um violão na mão, a menina sentada e a mãe aqui. Já estão rindo, né? É proibido rir. Aí vem o menino tocando, a menina não sabe que tom que o violão e a música estava, e ela puxa num tom extremamente oposto, e no refrão o menino dá aquele pá. Aquilo viraliza, aquilo vai para a internet, e pega uma música que tinha uma essência para a alegria de jovens que cantavam para converter jovens, cheios de maconha, cocaína, drogas pesadas. O testemunho deles são lindos, porque jovens que estavam mergulhados nas drogas se converteram por causa dessa banda Êxodos. Aí nós vamos para a internet e pegamos um negócio puro, santo, verdadeiro, bom, que é o louvor a Deus, e a gente transforma isso em chocarrice. E eu anotei aqui que no dia 27 de março de 2012, a música, para nossa alegria, vira um hit nacional e mundial na internet e ganha várias versões seculares, de funk, de axé e de pagode. Meu irmão, você pode usar o que você tiver nas mãos como recurso para evangelizar, mas jamais perca a sua essência, jamais desvalorize, jamais tire a pureza do evangelho, a pureza da palavra, a pureza do que há atrás dessa mensagem. Nós podemos servir a Deus usando todos os recursos que nós temos, mas não devemos perder a essência daquilo que nós aprendemos com os antigos. Tem pessoas pegando as músicas cristãs, uma música que um rapaz fez há pouco tempo atrás aí, para a família, e todo mundo estava tocando essa música, tinha show de pagode, que uma multidão de 30 mil pessoas, sambando, cantando uma música sacra, uma música que era para a glória de Deus. E hoje, irmãos, infelizmente nós estamos brincando com coisas sagradas. Como é que, pastor, eu posso mostrar as marcas no tempo de hoje, de forma simples, usando tudo que você tem, mas sem perder a sua essência? Diga comigo, eu não vou perder a minha essência. Se nós deixarmos, esse mundo vai tirando de nós toda a essência do evangelho, toda a pureza da palavra de Deus. Nós nos tornamos tão mundanos quanto o mundo é. E a gente passa a rir de chacota e de chocarrice. Há um vídeo, há um filme lançado agora na Netflix sobre o Natal, que um humorista está fazendo, onde Jesus é um homossexual, e tem gente dando like, e tem gente batendo palma para isso. Não assista. Tem emissora de televisão que aparece um camarada com Jesus Cristo,
Ele tripudia da pessoa de Cristo. Irmãos, essas pessoas vão queimar no mármore do inferno. Se não tiver mármore, vai ser no paralelepípedo do inferno. Essas pessoas estão brincando com Deus. Pastor, de que forma então eu posso, nesse tempo de hoje, viver as marcas do Evangelho, servindo com os recursos de hoje, mas sem perder a sua pureza, sem perder a sua essência, sem deixar de manifestar o que você pensa, sem deixar de mostrar como você anda agora em Jesus, e aquilo que está no teu coração guardado. Quando te pedirem, você abre o coração que está armazenado e diz: é isso aqui que eu creio, é isso aqui que eu vivo, eu não me corrompo com isso. Eu finalizo, irmãos, lendo esse texto. Para mim, uma das mais lindas mensagens finais de Josué ao povo. Olha o que ele diz: agora, pois, verso 14, capítulo 24. Temei ao Senhor e serviu como? Leia, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade com? Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Eu finalizei domingo dizendo o seguinte: Deus não pede a gente que a gente ame a Ele como Ele nos amou. Você vai conseguir amar a Deus do jeito que Ele te amou? Duvido. Ele não quer que você, de alguma forma, diga: Senhor, eu vou fazer alguma coisa para provar que o meu amor pelo Senhor é igual ao do Senhor por mim. Ele nunca vai nos pedir isso. As únicas 3 coisas que esse texto me mostra que Deus pede para que a gente o sirva: é temor, é integridade e a fidelidade. São essas 3 coisas que Jesus pede, irmãos, para aqueles que querem seguir. Se tudo isso parece mal servir a Deus, se tudo isso parece ser ruim, sabe o que a gente pode fazer exatamente agora? Olhe para mim, sério, na boa. Sabe o que a gente pode fazer agora? Levantar e sair. Se parece mal para a gente servir a Deus em temor, em integridade e fidelidade, a gente podia levantar, pegar o carro e ir embora para casa e voltar para o mundo. Porém, se for para servir a Deus, se for para andar com Ele, temendo, com integridade e com fidelidade, só desse jeito, irmãos, o mundo vai poder identificar em mim e você que alguma coisa em nós mudou, e foi o Espírito Santo o causador de tudo isso, e a palavra dele. Que Deus nos ajude. Que Deus a partir de hoje seja glorificado e que os homens digam glória a Deus. Que os homens vejam as nossas mudanças de pensamento, de andar, e deem glória a Deus. Para o bem da igreja do Senhor. Para o bem da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Que diga comigo: que Deus me ajude. Irmão, eu vou levantar minhas 2 mãos. Que Deus me ajude. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Amém? Quando você cantar essa música, Os Galhos Secos, não pensa nela daquele jeito, não. Pensa nela como a história que eu te contei. De um grupo de rapazes há 40 e tantos anos atrás, 50 anos atrás, que resolveram escrever, para a alegria deles, que jovens semelhantes a galhos estavam florescendo, onde ninguém jamais podia imaginar. É onde a gente não imagina, que Deus faz as grandes obras que Ele faz. Que Deus nos ajude.